Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, dirigir a Vossa Excelência, o senhor ministro, para fazer 3 perguntas simples e diretas, tá? Porque, infelizmente, da última vez que nos encontramos, o senhor não me respondeu. Antes, porém, é importante pontuar que Vossa Excelência indaga o deputado Eduardo Bolsonaro porque ele dirige ao senhor as questões relacionadas à raça. Por que ele fez essa pergunta? E o senhor insinua até que é uma espécie de preconceito. No entanto, a Carta Capital publicou, no dia 3/3/2023, a declaração de Vossa Excelência, abre aspas, não há política de direitos humanos sem pensar na questão racial, diz ministro brasileiro em Genebra. Então, Vossa Excelência assumiu o protagonismo dessa pauta publicamente. Então, me causa espécie ver Vossa Excelência se recusar a responder algo relacionado a essa pauta. Na ocasião, na Comissão de Segurança Pública, enalteci vosso currículo como jurista que trata de direitos humanos e indaguei sobre as desobediências, o desrespeito crasso ao devido processo legal e o alinhamento do regime que o senhor integra aos regimes da Nicarágua e da Venezuela. E Vossa Excelência não respondeu a respeito desses regimes ditatoriais e, paralelo a isso, ao tratar da questão do desrespeito ao devido processo legal, fez como fez agora há pouco, tratando da questão do estado constitucional das coisas, da vida no cárcere. Não foi o que eu perguntei. Então, pontuado isso aí, eu quero perguntar para o senhor, em primeiro ponto, o regime que o senhor serve está cerceando a liberdade de imprensa e perseguindo jornalistas, e isso é muito grave, ao ponto, inclusive, de, em decisão recente do Supremo, querer responsabilizar a imprensa do conteúdo publicado referente ao jornalismo praticado. E o regime que o senhor integra nada faz a esse respeito, uma ferramenta conhecida como silêncio eloquente, silêncio proposital, um silêncio típico de ditaduras. Como diz a própria Folha de São Paulo, nem a ditadura militar teve coragem de ir tão longe. Em relação à dama do tráfico, senhor ministro, embora ela tenha sido condenada em segunda instância apenas dia 8 e tenha assumido no dia 7, e como o senhor disse, convidada no dia 3, o senhor é um advogado com 20 anos de experiência, assim como eu também o sou. E ambos sabemos que é fácil você encontrar esses dados nos processos virtuais através dos sites dos tribunais. Uma diligência muito simples verificaria que há essa relação com essa senhora do Comando Vermelho. Furtar-se a reconhecer essa ligação, alegando que não sabia, é um subterfúgio muito baixo. Paralelo a isso, senhor ministro, o senhor, como advogado, e como disse, advogando há mais de 20 anos, e compreendendo como advogado que sou, que todo réu tem direito à justa defesa e um advogado que atue tecnicamente em prol de seus interesses, independente do crime, a segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício do Ministério ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos. E, por fim, no pouco tempo que me resta, senhor ministro, venho reiterar ao senhor a minha outra pergunta que fiz na Comissão de Segurança Pública. Os direitos e garantias fundamentais incluem o devido processo legal. E o devido processo legal vem sendo ultrajado no Brasil, destruído no Brasil, e ouvimos de Vossa Excelência apenas o silêncio eloquente. O que, como ministro dos Direitos Humanos, já seria algo que causaria espécie. No entanto, Vossa Excelência é advogado, e o advogado tem no seu juramento a defesa do devido processo legal como precursor do Estado Democrático de Direito. Praticamente todos os princípios que integram o devido processo legal foram vilipendiados, e o senhor, como professor, sabe que isso nos é ensinado no primeiro ano de Direito, e digo isso também como professor detentor de uma cátedra de quase 20 anos em processo civil. O processo justo e devido, o juiz natural, completamente ultrajado, pessoas que não detêm foro por prerrogativa de função sendo julgados na Suprema Corte, sem direito qualquer ao justo processo, em especial ao duplo grau de jurisdição. Individualização da conduta nem se fala. Publicidade dos processos que se avizinham que são secretos. As pessoas sequer sabem do que estão sendo acusadas. Acesso aos autos. Os advogados não têm sequer acesso aos autos nesse processo inquisitorial. Não há imparcialidade do julgador, não há duração razoável no processo, em decisões expressas que são exaradas segundos ou minutos depois, a longa manifestação em sustentação oral ou outras tantas, e também não há proporcionalidade. Senhor ministro,
O regime que o senhor defende matou um brasileiro sem sequer lhe dar o conhecimento do que ele estava sendo acusado. Esse regime vai além do que outra hora fez o doicode, em processos cautelares, cerceando a liberdade, torturando, assassinando e matando. E vossa pasta e sua condição de advogado impõem uma manifestação a respeito desses desrespeitos que estão sendo feitos. Obrigada, deputado. Ministro. Deputado, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa... Pode sim, o próprio ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa, difamatória. Eu quero deixar isso bem evidente, falo com muita tranquilidade. Então, eu acho que é importante que o senhor esclareça o que o senhor quis dizer com a minha relação como advogado. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, expliquei a circunstância em que houve um encontro nacional. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas, e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, porque o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. Não, só um instantinho, vou então. Reiterar, Então, eu estou respondendo. A pergunta que o senhor faz já traz uma insinuação, porque eu não tenho qualquer tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa, então eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, porque senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Eu sou pai. Então, eu vou pedir ao senhor que esclareça essa sua manifestação para que eu possa, dentro do processo legal que o senhor tanto defende, e é importante que o senhor defenda o devido processo legal, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas presas nesse país. Milhares de pessoas presas nesse país. Aliás, para falar em morte, a gente lamenta muito a morte de cada pessoa que está no cárcere. E eu quero dizer uma coisa, morrem 60 pessoas por dia no cárcere, 22 mil pessoas por ano. Então, fico muito feliz que um homem como o senhor agora queira se somar a esse esforço para que nós possamos trazer dignidade para as pessoas que estão presas, e não só de acordo com a sua conveniência. Então, eu vou perguntar de novo ao senhor, o que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa, para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente? Excelente. Senhor ministro, eu fui muito claro na minha pergunta. O senhor recebeu a senhora conhecida como dama do tráfico, e isso é muito fácil de ser levantado, certo? O ministério do senhor custeou isso aí. Isso é muito simples de ser levantado, inclusive no TJ do Estado. Eu sou ministro de Estado, não sou delegado de polícia, e o Ministério Público do Estado do Amazonas já está investigando essa senhora. Eu tenho todos os documentos aqui que comprovam a circunstância. Então, a pergunta que o senhor está fazendo é uma pergunta, desculpe, mais uma vez, eu quero dizer que desde o nosso primeiro encontro, o senhor foi muito respeitoso comigo. Foi. Mas então eu quero dizer o seguinte, agora o senhor está fazendo uma insinuação maliciosa sobre uma possível vinculação minha com o crime organizado. E o senhor, portanto, esclareça essa informação, porque eu vou tomar as providências cabíveis. Por favor. Excelência, eu fiz uma pergunta muito objetiva e o senhor responde ou sim ou não.
O seu ministério recebeu uma pessoa... Eu não recebi a pessoa. Vamos deixar claro que é para não virar... Ele está falando para esclarecer, eu estou esclarecendo. Para não virar bate-boca. O ministério recebeu. Uma diligência simples poderia ter resolvido isso aí. A justificativa de Vossa Excelência é que ela não havia sido condenada, no entanto, já existiam os autos, já existia o processo, então existiam ao menos indícios de que havia essa ligação. Mas espera aí, o senhor está defendendo, o senhor precisa se decidir. Ou o senhor defende devido ao processo legal, ou o senhor não defende devido ao processo legal. O senhor precisa decidir. Excelência. O senhor é a favor devido ao processo legal, ou o senhor é contra devido ao processo legal? E outra coisa que eu vou te perguntar, Sim. Quem faz esse controle é o Estado do Amazonas. Veja só, existe um edital que fala dos requisitos para o envio de representantes. O Ministério Público do Amazonas fez uma recomendação para que a nomeação que foi feita seja anulada. Então, o senhor tem que dirigir essas perguntas ao Ministério do Amazonas e não fazer esse tipo de insinuação que o senhor está fazendo. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor está insinuando que eu tenho algum tipo de ligação com o crime organizado? Porque se o senhor estiver, eu vou tomar as providências cabíveis, porque isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Por favor, ministro. Eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma pergunta se há... Não mudei. Eu estou fazendo uma pergunta direta e repito a minha pergunta, deputado. Repito a minha pergunta. Com o ministro, deputado. Repito a minha pergunta. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... O ministro está respondendo. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... Deputado, aqui, ó. O senhor quer ouvir? Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Se sim, sim, se não, não. Eu não estou ensinando nada, estou fazendo uma pergunta clara. De 3 perguntas que eu fiz sobre a imprensa, sobre o assassinato de pessoas e sobre o recebimento dessa senhora. Doutor, desculpe. A questão, só para eu concluir, ministro, o senhor me dá 30 segundos. Só um minuto, o ministro cedeu parte do tempo dele, ele pediu esclarecimento, já foi feito, agora o ministro responde e nós vamos passar adiante. E eu quero direito de resposta. O senhor é um advogado experiente. Esse tipo de pergunta que o senhor fez traz embutido um tipo de insinuação que é inaceitável. O senhor acaba de estabelecer uma relação com a sua pergunta. O senhor, como advogado inteligente, sabe muito bem que nós, advogados, sabemos fazer pergunta retórica. O senhor, ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Presidente, ele me fez também, ele me fez uma insinuação deputado, também, eu tenho direito de resposta. Não fez insinuação ao Vossa Excelência. A senhora é presidente ou advogada deputado, dele? Ele não fez insinuação alguma Vossa Excelência. Ele me Excelência. perguntou, dirigiu a mim. Não fez. Ele estava falando em tese. Não, ele falou deputado. Eu não citei seu nome, deputado, eu não citei seu nome. Quando eu citar seu nome, quando eu citar seu nome, Vossa Excelência pede direito de resposta. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu vou passar a palavra agora ao deputado. A tréplica. A sua réplica. Perdão. Isso, a minha réplica depois para a réplica ao deputado, e 1 minuto para a réplica. Por favor, se ele quiser. Sua réplica, deputado. Sua réplica. Senhor ministro, eu lamento muito que o senhor tenha levado para o pessoal uma pergunta institucional a respeito da estranheza que me causou. Deputado, a respeito da estranheza deputado, que me causou. Não agora está no meu tempo. Agora está no meu tempo. Agora está no meu tempo. O senhor falou da minha relação. O senhor falou da minha relação como advogado. Agora está no meu tempo. Advogado. Agora está no meu tempo. Agora está no meu Perguntar tempo. para mim, eu vou querer responder. Quando eu terminar meu minuto, o senhor conclui e responde. Eu fiz uma pergunta. Não fiz nenhuma afirmação. Fiz uma pergunta. Não fiz nenhuma afirmação, deixei bem claro. E reiterei essa pergunta várias vezes, porque causa espécie ao cidadão brasileiro ver que uma pessoa com tamanho grau de envolvimento com o crime organizado frequenta os átrios ministeriais desse país. E reitero a minha pergunta.
mais uma vez, a respeito do assassinato cometido pelo Estado brasileiro. 60 pessoas morrem todos os dias. Quantas delas sem saber do que estão sendo acusados? Quantas delas em processo cautelar? Quantas delas pelas mãos fora do juízo natural? Isso é importante que seja trazido à baila, porque nessas condições só há uma, que é o caso do Clezão, que foi assassinado pelo regime ditatorial que se impõe nesse país nesse momento. Eu defendo, sim, o devido processo legal, senhor ministro, e o fato de você se recusar a receber uma pessoa que é suspeita de crime não o afeta. Não o afeta de maneira nenhuma. E reitero, sou crítico ávido de todos os desrespeitos ao devido processo legal em quaisquer circunstâncias, independente de partido. Ministro, sua tréplica. Deputado, mais uma vez, o senhor disse que não foi pessoal. O senhor perguntou da minha condição de advogado e fez uma vinculação por meio de uma pergunta capciosa com o crime organizado. Isso é criminoso o que o senhor fez. Criminoso, inaceitável. Segundo, o senhor precisa decidir se o senhor é a favor ou é contra o devido processo legal. Terceiro, o senhor reconhece, então, que o que nós vemos nos presídios brasileiros é um estado de coisa inconstitucional, são masmorras, são absurdos. Então eu peço ao senhor, e talvez não ao senhor especificamente, mas a outras pessoas, outras pessoas, que quando eu disse que ia verificar as condições das prisões, porque isso era inaceitável, porque isso se espalhava nas periferias, quando nós estamos, de alguma forma, ainda que indiretamente, querendo minar a força do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, isso, meu caro, é isso que é responsável pela morte de 30 pessoas por dia. Então, some-se a todos nós que queremos dar dignidade para todas as pessoas do país, todas as pessoas. Obrigada. E, mais uma vez, a insinuação que o senhor fez, a meu respeito, ela merece uma resposta, porque ela foi criminosa. Eu quero dizer aqui, lembrar, que nós estamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, junto com a Comissão de Segurança Pública, e é dever dos deputados fiscalizarem, inquirirem, e nós temos imunidade parlamentar para perguntar. Nós temos imunidade parlamentar, por isso, nós somos absolutamente imunes por quaisquer palavras, votos e opiniões. Então, aqueles que querem relativizar a nossa imunidade, nós iremos lutar contra isso, porque a nossa imunidade é o que garante que o povo que nós representamos seja bem representado aqui. Então, essa discussão, isso vai ter foro em outro espaço. Aqui não houve cometimento de crime algum, porque o deputado pode ter feito uma pergunta incômoda, mas o deputado usou da sua imunidade parlamentar. Agora eu